Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Leal Concursos, o seu preparatório de excelência para concursos públicos civis e militares. Eu trago agora para vocês uma questão muito importante sobre regência que foi cobrada pela banca Consulplan. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Ele quer a errada. Beleza? Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê os comentários. Espero que você acerte. Beleza? Podemos então prosseguir? 1, 2, 3 e já! Gabarito, letra B de bola, beleza? O político não se simpatizou com as inovações tecnológicas. Por quê? O verbo simpatizar e, por tabela, o verbo antipatizar não são verbos pronominais. Por exemplo, eu me simpatizei com fulano, ela se simpatizou comigo, está errado. Eu simpatizei com fulano, ela simpatizou comigo. Tranquilo? Então, gabarito B de bola, o correto seria o político não simpatizou com as inovações tecnológicas. Só que eu fiz questão de gravar essa questão por causa da letra D e da letra E principalmente. A letra D traz o verbo assistir, que é talvez o que mais seja cobrado pelas bancas civis e militares no tocante ao assunto regência. Por quê? Porque ele tem 4 significados principais e para cada um deles vai apresentar uma regência diferente. No sentido de ver, que é o emprego mais comum do assistir, ele é transitivo indireto, pedindo um complemento regido pela preposição a. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a algo. Por exemplo, assisti ao jogo do Botafogo e fiquei muito irritado com o time. Como de costume, assisti ao jogo. Beleza? Assisti ao filme. Tranquilo? Assisti à novela, com acento indicativo de crase. Assisti à série, idem, com acento grave. Assisti à ópera, com acento grave. Assisti à live do sertanejo fulano de tal. Mentira, não gosto. Também com acento indicativo de crase. Show! E daí? E daí que nós no dia a dia não costumamos falar assim. Nós costumamos falar assistir o jogo, assistir o filme, né? Por isso que as bancas cobram bastante o assistir, porque na prática ninguém utiliza o assistir no sentido de ver de acordo com a norma padrão, beleza? Já no sentido de prestar socorro, dar assistência, ele é transitivo direto, ou seja, ele não pede complemento preposicionado. Por exemplo, a enfermeira assistiu os doentes de coronavírus. Assistiu os doentes. Prestou socorro, deu assistência. Beleza? Então, no sentido de prestar socorro, o assistir é transitivo direto. Beleza, o que mais? Nós temos também o assistir no sentido de morar, de residir, de habitar. Nós praticamente não usamos esse assistir no dia a dia, porém, em Portugal já é mais usado. Também tem um emprego mais literário, não no dia a dia, não é de uso corrente, né? Por exemplo, eu assisto, eu moro, eu resido em Copacabana. Quem me dera, mas tudo bem. Eu assisto em Copacabana, eu resido, eu moro em Copacabana. Tá? Nesse contexto, assistir é intransitivo
e vem acompanhado de um adjunto adverbial de lugar que vai indicar o local no qual o cara assiste, reside, habita, mora. Beleza? Agora, tem um assistir que é usado quase que exclusivamente nesse contexto. É uma frase, digamos assim, clichê. É um direito que lhe assiste. É um direito que cabe a você. É um direito ao qual você faz jus. É essa a ideia, beleza? Então, nesse contexto, ele é transitivo indireto, regendo um complemento aí preposicionado. Essa preposição é a preposição a. É um direito que assiste a todos. É um direito que assiste a você. É um direito que lhe assiste. Então, corretamente, foi usado o lhe como objeto indireto. Você sabe que se o lhe for um complemento verbal, for um objeto, não pode ser objeto direto e sim objeto indireto. O lhe não pode ser outro objeto senão o objeto indireto. Isso cai demais em qualquer concurso. Agora, a letra E é interessante, porque o verbo chamar, no sentido de apelidar, rotular, ele aceita, de acordo com a norma culta, com a norma padrão, 4 construções possíveis. 4 construções possíveis. Por exemplo, chamei Paulo de tolo, que é a mais comum. Chamei Paulo tolo. Sinceramente, nunca ouvi ninguém falando assim. Chamei a Paulo de tolo. Eventualmente, a gente até escuta algo desse sentido. Nesse sentido, chamei a Paulo todo. Também, sinceramente, raríssimas vezes eu ouvi esse tipo de construção. Mas as 4 estão corretas, beleza? Nas 2 primeiras, o Paulo, ele é um chamado objeto direto. Quem chamou? Eu, sujeito oculto. Chamei quem? Chamei Paulo, objeto direto. Tranquilo? Nas 2 últimas construções, a Paulo passa a ser objeto indireto, beleza? Objeto indireto. A Paulo, objeto indireto. O mais importante de tudo vem agora. O de tolo, ou então o tolo, se chama, do ponto de vista aí sintático, predicativo do objeto. Eu fiz questão de gravar a questão por conta dele, do predicativo do objeto. O que é o predicativo do objeto? É uma característica que o sujeito atribui ao objeto. O objeto, entre aspas, não nasceu com essa característica. Não é uma característica inata, própria do objeto direto, e sim atribuída pelo sujeito. Eu, sujeito oculto, chamei Paulo de tolo. Eu atribuí ao Paulo uma característica. Eu é que estou dizendo que o Paulo é tolo. O Paulo nasceu tolo? Não. Ele é de fato um tolo? Pode até ser que não. Pode ser que eu tenha ranço dele, usando a palavra da moda. Pode ser que eu tenha ranço do Paulo e eu, por implicância, estou chamando Paulo de tolo. Beleza? Mas não é uma característica própria, natural do Paulo, e sim atribuída pelo sujeito. A dica que eu dou a vocês para descobrir quando o adjetivo é um predicativo do objeto, primeiro, ele tem que estar ligado ao objeto, óbvio. O objeto direto ou objeto indireto. Segundo, essa característica tem que ser atribuída pelo sujeito e não própria do objeto.
Por exemplo, o juiz considerou o réu culpado. O réu nasceu culpado? Não. É uma característica própria, inata a ele? Não. Ele é de fato culpado? Pode até ser que não. Pode ser que o juiz tenha se equivocado, né? Agora, o juiz considerou, julgou o réu culpado. Então, culpado é uma característica que o juiz atribuiu a ele, que o sujeito atribuiu a ele, atribuiu ao réu. Beleza? Então, a isso chamamos predicativo do objeto. Beleza? Então, eu fiz questão de gravar essa questão por conta da letra D, que é importante sempre falar sobre o assistir, e principalmente por conta da letra E. Beleza? Se esse vídeo lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Já são mais de 1000 vídeos gratuitos para ajudar vocês a crescer dentro da língua portuguesa, da matemática e em breve também diversas outras disciplinas. Se você for do Rio, você pode considerar fazer nosso curso presencial. Turmas pequenas, você chamado pelo nome, zilhões de questões para você aí aprender, nem que seja por mal, na marra. E se você não for do Rio, você pode fazer nosso curso online de português para concursos. O que eu disponibilizo gratuitamente aqui no meu canal é só uma fração, é só um pedacinho do conteúdo exclusivo para quem faz o curso online, tá bom? O WhatsApp está aqui para você entrar em contato comigo. Pode ser também pelo bate-papo do YouTube. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e não se esqueçam de que o Leal Concursos é incomparável.